ali, e a qualquer momento pode-se ter uma lesão, um ferimento, uma fratura, né, direta ou indireta. Nós temos a presença da doutora aqui da nossa centro de perícia, peço permissão, né, para a gente falar um pouquinho sobre matéria de primeiros socorros, uma vez que nós temos uma médica entre nós aqui. Se eu não estou errado, se tiver mais alguém, tá? Tem mais uma aí? Prazer, doutora. Eu sou o Tenente Lula, então assessor da Secretaria de Mobilidade Urbana. Estou para falar com vocês sobre primeiros socorros de emergência e urgência. O tempo é curto, ela me deu só até meio-dia para falar. Brincadeiras, né? Nós vamos tentar interagir um pouco mais com vocês entre perguntas e respostas, porque primeiros socorros é isso. Eu sei primeiros socorros para mim, eu sei primeiros socorros para dar instrução, mas a minha família dentro de casa ninguém sabe. Eu sou vítima do acaso da minha família. Mas pelo menos tem telefone, tem celular para ligar para um socorro. Por falar em ligar, qual que é o telefone de emergência que eu devo utilizar diante de uma situação de uma emergência? Qual? 19. Opa, surgiu um 92. A grande maioria o 93. Quem falou 92, por favor? Por favor. Ali, 192. Nós temos o SAMI aqui em Prudente, uma central de ambulâncias com médico 24 horas. Temos também o corpo de bombeiros, com médico não 24 horas, mas sempre tem médico. Para quem eu ligo? 192 ou 193? Primeiro, a central do corpo de bombeiros hoje, se você ligar 193, eu pergunto, aonde é? Aonde? Marcondes? Marcondes nem bombeiro tem, pô. Verdade. Bauru. A central hoje do 93 é Bauru, não é mais aqui em Presidente Prudente. Então, se você ligar o 93, saiba que você estará falando com um atendente, ele está sediado lá em Bauru. Aí você passa o endereço, Avenida Brasil. Quantas cidades não tem Avenida Brasil? A informação tem que ser precisa, porque o socorro tem que ser o mais precoce possível. As bibliografias que o Corpo de Bombeiros segue, né, já diz o seguinte: quem salva a vida não é o Corpo de Bombeiros, quem salva a vida é Deus. A gente briga com o tempo, a gente luta contra o tempo, mas o tempo resposta mais rápida, o tempo resposta mais rápida da pessoa que está ao seu lado. Ele tem que ter o mínimo de conhecimento possível para tentar manter a vida da pessoa ali até a chegada do socorro. Emergência e urgência, qual a diferença de um para o outro? A gente está falando agora em tempo. Esse termo está relativamente ligado intimamente com o tempo. Emergência e urgência, qual a diferença? Joe, pega o microfone aí. Alô? Emergência e urgência, qual a diferença? Pedrão, para você, o que é a diferença entre emergência e urgência? Não sei. Boa, passa para o colega do lado. Também não sei. Ó, para o Pedro. Joe, por favor, emergência e urgência, quem pode esperar? Quem não pode esperar das duas? Como você não sabe? A emergência, o próprio nome já diz, está emergindo, está à tona, não pode esperar. A urgência, dá para esperar um pouco mais, dá para atender com calma essa pessoa. Por exemplo, uma vítima de parada cardiorrespiratória, é emergência ou é urgência? Se eu não atender, ele vai evoluir para o óbito. Um corte, um ferimento aberto, sangrante, é emergência ou é urgência? Depende do local e depende do tipo de sangramento. Se comprometer um vaso calibroso importante, como uma artéria, aí sim é mais perigoso. Mas se é um ferimento onde são só vasos capilares, periféricos, sangramento pouco, já é uma urgência. Não preciso correr contra o tempo. Sinais vitais. O que são os sinais vitais? O que é importante para nós estarmos vivos? O que é vital? 2 sinais apenas.
respiração e circulação. O ser humano, homem ou mulher, nas bibliografias que a gente segue no Corpo de Bombeiros, PHTLS, ARRA e outros mais, diz o seguinte: homem ou a mulher na fase adulta respira entre 12 a 20 vezes por minuto, o suficiente para atender todas as necessidades celulares do ser humano. Quanto tempo esse ser humano pode ficar sem respirar, sem que haja lesão cerebral? Estamos falando do primeiro sinal vital importante. Assim que o doutor lhe corta o cordão umbilical, desliga da mamãe para o bebê, demonstrar que ele está respirando, com a presença do choro. Quanto tempo a gente consegue ficar sem respiração, sem que haja lesão cerebral? Os colegas aqui da esquerda, creio que todos ouviram, lançaram um tempo de 2 minutos. Até 4 minutos, depende da situação da pessoa realmente. É possível ele voltar à vida depois de ter passado por uma ausência respiratória, sem sequelas. Até 4. Isso depende da individualidade biológica e fisiológica de cada um, mas é uma referência bibliográfica que a gente segue. Então, 4 minutos, meus amigos, dá tempo de você ligar para o bombeiro e atender lá em Bauru, criar a ocorrência e mandar o veículo que precisa e a equipe para atender aquela vítima do seu lado. 4 minutos. Nós estamos mais próximo da vítima, precocemente, antes dos 4 minutos, para a gente dar a primeira resposta para aquela pessoa que está precisando de ajuda no que a gente fala em primeiros socorros. Entre 4 e 6 minutos, a ausência de respiração pode deixar a pessoa com alguma sequela. Pode. Agora, passou de 10 minutos sem atendimento, sem assistência ventilatória, no caso da ausência respiratória, ele vai ficar com sequelas. É certeza que ele terá sequela. Sabe quais ou quantas? Então, o tempo-resposta é muito importante para quem está do lado um do outro. Você trabalha às vezes com um amigo o dia inteiro, a semana inteira, e nem sabe que ele é hipertenso, não sabe que ele é diabético, ou outras patologias, mas principalmente hipertensão e diabetes levam a doenças cardiovasculares. Nós estamos falando de acidentes vasculares cefálicos, estamos falando de infartos e parada cardíaca, que ele pode ter do seu lado. Uma simples síncope, um desmaio ali do seu lado. Então é muito importante nós trabalharmos sobre esse tema de hoje, ainda que conhecimentos básicos, mas que a gente pode ajudar a salvar alguém. E nós estamos falando aqui na equipe, Prudente e Prefeitura, que aqui estão. Sangue, em média, quanto nós temos de sangue no corpo circulante? Em litros? 4,5. Quem dá mais? 5 a 7 litros. Vou trabalhar com o número 7 para vocês entenderem onde eu quero chegar. O Dionísio já levantou. Quanto você pesa, Diogo? 20. Brincadeira, hein? 7% do peso do adulto passa pelo seu coração por minuto, aí em repouso, para oxigenar todas as suas células. 7% do seu peso atual. Lembrando que o coração, ele só cresce até que a gente chegue na fase adulta. Depois ele não cresce mais. Aumenta o esforço para ele suprir a necessidade por conta do ganho de peso. 112, 7 litros, tomando um fator de como 100 quilos primeiros, 7 litros, mais 7% dos 20. Quanto que dá aí? 7% de 120. 84? 8,4 litros de sangue por minuto tem que passar pelo coração dele em repouso para oxigenar todas as células do Dionísio em repouso. Joe, vai naquela moça ali da cima, por favor, pergunta quanto que ela pesa didaticamente, moça. Olá, você pesa? 46. 46. Quem que eu socorro primeiro? Imagina o nome dela, por favor. Maria. A Maria ou o Dionísio? Lógico, a Maria ela é mais leve, mais fácil de carregar.
de socorrer? Negativo. Diante de uma hemorragia severa, os dois, vaso arterial, sangrante, quem que eu socorro primeiro? Maria. 7% do peso da Maria atual, ela diz que tem 46. Não pode nem entrar no banco de sangue, senão desmaia lá mesmo já. 7%, eu vou tirar um pouquinho do Dionísio, Maria, eu vou te dar mais uns quilos para arredondar, 50 quilos, 5 vezes 7, 35, 3,5 litros de sangue. O dele 8,4. Até 10% dessa perda de sangue, uma hemorragia interna ou externa, se a pessoa dormiu bem, está bem alimentada, o organismo assintomaticamente ele vai absorver, ou seja, ele não vai manifestar alterações. Passou desses 10%, ou seja, 840 gramas dele ali, e o dela 5 litros, 500 ml. 840 ml, perdão, é 500 ml. 500 ml para Maria, ela já está, 500 de ela já está subindo. Isso se ela orou bem, né? Agora o Dionísio, o tanto de pecado que tem, 840 ml, ele vai estar de boa. Se ele perder 500 ml numa ocorrência, né, ele e Maria já está indo, ele está de boa. Ele não vai manifestar alterações, né, bem visíveis ainda. Ao passo que a moça já complica. Então a gente também tem que levar em consideração esses dois fatores que nós falamos, sinais vitais: respiração e circulação. O lugar de sangue é dentro dos seus vasos arteriais. O lugar de sangue é no corpo. Ele tem que estar na circulação, né? Para oxigenar as células, transportar oxigênio, devolver o gás carbônico para fazer ali a hematose, que é as trocas gasosas. Então, extremamente importante, né? Sangue tem que ser tamponado o local. Eu só não posso fazer pressão e tamponar orifícios naturais: ouvido, narinas, boca, ânus e vagina, se a hemorragia é proveniente, né, da parte interna. Eu não posso tamponar, que essa região, uma vez que eu tampono, esse sangue não sai, vai comprimir os órgãos que estão alojados ali nessas cavidades. Isso eles vão sofrer. Tá? Então, orifícios naturais a gente não pode tampar. É comum uma pessoa sangrar o nariz e enfiar algodão no nariz, né? Ou de criança, né, enrolar um pedaço de guardanapo da cozinha lá e pôr no nariz. Não se faz esse tipo de conduta em primeiro socorro. Ok? Falamos de sinais vitais, falamos de respiração, falamos de circulação, para chamar a atenção o quão é importante vocês estarem aqui hoje. O tempo resposta é primordial. É esse que salva a vida. Não é o bombeiro, não é a ambulância. Eles têm um conhecimento um pouco mais para poder, e materiais para poder atuar numa emergência fora do hospital, no extra-hospitalar. Dentro do hospital, aquele povo lá que domina, né? Os médicos, o extra-hospitalar e até a chegada do bombeiro. Nós, primeiros socorros de emergência ou urgência. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Vamos falar de uma ocorrência simples. Tranquilo. Desmaio. Primeiro vamos falar da causa. O que causa o desmaio? Falta de oxigenação a nível cerebral. Muito bem, né? Vocês todos estão alimentados. Alguém não tomou café? Se não fecha, estava lá até agora, né? Alimentação, né? Porque a gente pode entrar em hipoglicemia, uma alimentação muito longe uma da outra, né? Depende do biotipo da pessoa, ele pode entrar em hipoglicemia, baixa glicose no sangue, ambiente fechado, mal ventilado, ambiente com ausência de oxigênio. Não é gases tóxicos, é ausência de oxigênio. Por exemplo, gás de cozinha tem cheiro? Gás de cozinha tem cheiro? Nunca teve. Nunca teve cheiro. O gás de cozinha são de dois componentes químicos, o butano e o propano. Ambos são insípido, inodoro e incolor. Ou seja, não tem gosto, não tem cor, não dá para pegar. E é altamente explosivo, só que ele não é tóxico. Qual é o problema do gás de cozinha quando ele vaza? E está dentro de um ambiente fechado? Ele empurra o oxigênio, ele desloca o oxigênio do ambiente.
E para nós estarmos vivos é importante o oxigênio. E esse oxigênio tem que estar numa faixa ideal para o ser humano, que é entre 19,5% e 23%. Abaixo disso ou acima disso, também faz mal. Você entrou no ambiente e sentiu o cheiro de gás? Não, o cheiro do aditivo que é colocado nessa substância para alargar o olfato humano. Olha, o gás está aí no ambiente. Aí você olha, está o seu gatinho, o seu cachorrinho lá inconsciente ou morto. Um bebê engatinhando está lá apagadão. E você de pé, inerte, sem nada. Por quê? O gás ele é mais pesado que o ar. Ele vai para as partes baixas. E nas partes baixas ele retira o oxigênio, ele desloca. Não significa que ele é tóxico, mas ele é expansivo, ele desloca o oxigênio. Então a falta de oxigênio, abaixo dessas taxas ideais que eu disse, entre 19,5% e 23%, também é nocivo, pode causar ou desmaio. É comum, às vezes, numa atividade de trabalho, ou mesmo esportivo, ou até em casa, você abaixa por determinado tempo, terminou a sua atividade, a hora que você levanta, você tem ali, né, uma vertigem, tá? Uma escurecidinha, umas estrelinhas aparecem na visão. Isso é uma vertigem. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Senta essa pessoa, acalma, senta essa pessoa e deixe ele respirar. Ambiente aberto, vestes afrouxadas. Afrouxa as vestes, ambiente aberto. Não adianta eu querer abanar a pessoa. Não adianta eu passar álcool nos pulsos, coisa dos nossos avós. Quanto de oxigênio tem no ar que nós respiramos? Em porcentagem? Fala 21. Muito bem, 21. Nós temos de oxigênio no ar e respiramos. Eu disse para vocês que a taxa ideal é entre 19,5% a 23%. O oxigênio está presente no ambiente, mas não assim que a pessoa pode ter ali, né, alguma patologia, alguma alteração fisiológica também, que ele vá ter aquela síncope. Senta, acalma para que não vire agora uma emergência clínica e se transforme numa queda acidental ou um acidente. Se a pessoa já está inconsciente, está no chão, tem que chamar os amigos, depois a gente vai pegando de longe. Você pode ficar até meio-dia, viu? O Luiz veio nos ajudar aí, pessoal. Já encontrei a pessoa no ambiente caído, estou sozinho. É muito fácil quando eu estou com algum outro colega para ajudar, mas eu encontrei ele sozinho. O que aconteceu com ele? Primeira coisa, avaliar o local. Eu posso às vezes mexer nessa pessoa, ele sofreu uma queda acidental, onde ele tem fraturas ou fissuras na coluna, e eu mexo de forma errada com ele, agora ele é para ou tetraplégico. Então a primeira coisa é você avaliar a cena do local. Verifica quais os subsídios, quais as informações que tem. Eu sei que ele é serralheiro dos bons, mas às vezes está fazendo um serviço elevado, numa escada, caiu lá e ficou inconsciente. Ele pode ter ali um traumatismo craniano, uma lesão medular que deixou ele naquela posição. Então não mexa na vítima. Ah, mas é sempre não mexer na vítima? Não, você vai mexer sabendo que pode ser feito. Daqui a pouco, né, nós vamos tratar a parte de trauma. Numa emergência clínica, acompanhei ele, passou mal, ele está inconsciente, está deitado. É comum, de forma errônea, as pessoas fazerem isso aqui: levantar as pernas. Quando eu levanto as pernas dessa pessoa, a volemia sanguínea das partes, dessas extremidades inferiores que eu levantei, vão para onde? Quem está mais baixo? A cabeça. É comum, num desmaio, as pessoas associarem com a hipotensão, uma queda da pressão arterial. E não raras vezes, para elevar a pressão, o que se dão, né, para aquela pessoa elevar a pressão? Sal. E outros derivados, água de conserva de azeitona, milho e outros. Alguns, né, uma taça de vinho ou coisa parecida, para elevar a pressão arterial.
eu não sei se essa minha vítima aqui ele é hipertenso e se ele está hipertenso. Imagine que ele esteja hipertenso, só que eu não tenho aparelho para verificar a hipertensão dele. Ele simplesmente desmaiou. Eu vou tentar ajudá-lo. E aí ele está com a pressão lá em cima. Só que ainda não houve um aneurisma, por exemplo. À medida que eu levanto essa perna dele, a volemia sanguínea da parte baixa aumenta a pressão cerebral. E por gravidade o cérebro está mais baixo. E aí aumenta possivelmente, ou surge uma nova ocorrência. Mas quem levou ele a essa nova ocorrência? O socorrista desavisado, o socorrista, né, que não teve treinamento. Então, num desmaio, não levante as pernas da pessoa em nenhuma hipótese. Né? No extra-hospitalar, na rua, lá fora, no ambiente de trabalho. Mantenha a vítima em DDH. O que é isso? Decúbito dorsal horizontal, do jeito que ele está. Afrouxa todas as vestes possíveis da vítima, cinto, calçado, tudo aquilo que vai represar a circulação sanguínea. Ela tem que correr na sua integridade, fazer a grande circulação. Respiração, ambiente ventilado. O oxigênio tem que entrar e sair. Então abre portas, abre janelas, tira curiosos de perto. Nós respiramos oxigênio e exalamos gás carbônico. Aí tem aquele monte de gente em cima, fala, pô, ele está demorando a voltar do desmaio. Ele não volta, porque a taxa de gás carbônico, aqui a concentração ainda está alta. A pele da vítima num desmaio, que é uma hipotensão, quando a pressão tende a cair, ele fica com a pele pálida, úmida e fria. Você sente ao tocá-lo que a pele, principalmente as extremidades, as pontas dos dedos, a face, está fria. E aqui afrouxei as vestes para o sangue circular. Mas é importante que eu aqueça essa vítima para o vaso sanguíneo dilatar o suficiente para continuar fazendo a circulação. Então, em casa eu posso usar um lençol, um cobertorzinho. Eu não vou aquecê-lo bruscamente de uma vez. Eu vou aquecendo gradativamente, com o lençol. Aqui eu vou usar uma manta térmica. Dona Lucinha, por favor. Teoria da garrafa térmica, pessoal. O lado que brilha, mais brilha, para a vítima. O próprio calor dele vai ajudar a manutenção da circulação. Mulinha assada, hein? Vou deixar o Luiz aqui 10 minutinhos, a gente vai ver como está a temperatura aqui. A autorregulação, a temperatura dele vai ajudar com que o reflexo da manta devolva a ele, regulando a temperatura. O que não pode fazer, gente, aquecer bruscamente. Um idoso, que já tem um coração cansado, já tem muitas patologias. Você pega ali, é comum as pessoas fazerem de forma errada também, colocar 2, 3 cobertores, achando que o idoso está com muito frio. Quando ela aquece demais, o vaso sanguíneo vai dilatar. O coração dele já está cansado. Ele vai entrar em débito cardíaco. Ou seja, está muito dilatado para pouco sangue, o coração dele não aguenta, ele vai sofrer. Então, o aquecimento ele é gradativo. Ele não pode ser feito de forma brusca. E de maneira nenhuma, nem pensar, não se dá nada em primeiro socorro. Quando eu digo nada, nem água. Nem água, porque ele pode vomitar no momento que ele ficar inconsciente e broncoaspirar. Ou seja, sai do estômago, vem para o trato respiratório aqui, ele agora aspira e vai para os pulmões. Aí a coisa complica. Então não se dá nada. Mas vai morrer de sede, eu não vou para o céu se não dá água. Se você der água, pode ser que ele vá primeiro.
Em primeiros socorros, repito, não se dá nada. É comum, principalmente a pessoa que já trabalha muito tempo com um colega ou outro, senti uma dor de cabeça, eu tenho um comprimidinho bom para você aqui, toma. Ele medica o colega do lado. Toma aqui, tem dipirona, põe 35 gotas aí, tá bom. Tem pessoas que é alérgica a dipirona. Não é assim. A medicação é prescrita. Em primeiros socorros, nada, nem água. Está engasgado? O primeiro sinal de obstrução das vias aéreas é a tosse. E aí, Luiz, esquenta aí ou não? Esquenta. Pode tirar da Lucinha, vamos deixar ele aqui. Repito, desmaio. Ambiente ventilado. Afrouxe as vestes da vítima. Tira curiosos de perto. Tira curiosos de perto. Não preciso estar abanando, passando álcool na vítima. Paulo mandou botar isso aí. Mancini, quem é o Mancini? É o tio? Vem pra cá. Conheço ele como tio. Mas é pra hoje, bicho. Fala o nome de um cara que é muito amigo seu, fala aí. Aguinaldo. Pode estar aí. Aguinaldo, por favor. Olha o tamanho da sua vítima para carregar. Por favor. Aguinaldo, passa aqui, por favor. Coloca a máscara, lupa e um óculos que tem aqui do lado, por favor. Vamos sair de um desmaio, vamos evoluir para uma crise convulsiva. Alguém já viu uma pessoa em crise convulsiva? Quais são os sinais? Sinais é tudo aquilo que eu, socorrista, vejo no momento da ocorrência. Quais são os sinais de uma vítima em crise convulsiva, Diogo? A dona Lucinha aqui, ó. Ela tem movimentos involuntários, né? Eu lembro uma que eu vi, eu estava livre, né? A gente não tocava água, mas o principal foi esse movimento involuntário. Isso. Uma vítima, primeiro, crise convulsiva, ela está consciente ou inconsciente? Inconsciente. Ela tem contrações irregulares por todos os músculos, inclusive da face. A língua não enrola. A língua ela contrai porque ela é músculo. Ela contrai e ela relaxa. Só que quando ela contrai, ela vem obstruir a região da epiglote aqui, ó, que é a válvulazinha que controla a entrada de alimento e respiração. Ela vem aqui e impede a movimentação da glote, a tampa. Contrações irregulares por todo o corpo. A face vai estar travada. A gente não consegue abrir a boca. Muitos usavam no passado cabo, né, de utensílios domésticos, cabo de colher, cabo de garfo. Isso você acaba quebrando o dente da vítima e não precisa abrir. Ele respira também pelas narinas. Só que nessa posição aqui, com a produção de saliva que aumenta, ele vai broncoaspirar. Então, a pessoa em crise convulsiva, essa posição aqui vai contribuir de forma negativa. Ele vai possivelmente evoluir para uma parada respiratória se ele broncoaspirar essa saliva. Então, o que é importante na crise convulsiva? A gente avaliar de novo o local. Ele teve a convulsão simplesmente, ou ele sofreu uma queda acidental, e depois da queda acidental tem a demonstração de um sinal de convulsão. Porque se foi depois da queda e tem a convulsão, o que possivelmente ocorreu com ele agora? Traumatismo crânioencefálico. Uma das manifestações do TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, é a crise convulsiva. E aí eu não posso simplesmente eu sozinho mexer com essa vítima. Perceba que o meu socorrista está lá em Bauru. Até ele chegar aqui,
A vítima já broncoaspirou, né? Vamos, Aguinaldo. Eu pedi uma luva P, justamente por isso. Tá bom, coloca óculos e máscara aí, vamos. Quer furar a ponta da luva, vou tirar o ar. Quem tá por dentro, tira pra cá. Fluidos corpóreos, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pele íntegra, com pele íntegra, tocar a pele da vítima, tranquilo. Mas nem sempre a nossa pele vai estar íntegra. Principalmente esses colegas aqui que trabalham na manutenção, né? Ferimento nas mãos. A vítima que a gente está falando de saliva, eu posso me contaminar, posso levar para casa. Sangue, às vezes ele mordeu a língua, as laterais da língua no momento que ele teve a crise convulsiva. Então tem sangue com secreção. Então eu tenho que estar protegido. Toda vez que eu tiver que manipular alguém que tem fluidos corpóreos ou problema respiratório que ele pode tossir ou vomitar, se eu não estiver pronto, eu vou ser uma nova vítima, vou levar contaminação para casa. Beleza. Aguinaldo é a nossa vítima. Crise convulsiva. Ele está sozinho, só que ele ajudou o colega a deitar. Ele pôs o colega no chão para não sofrer um traumatismo craniano. O que ele pode fazer para essa vítima não evoluir para uma parada respiratória? Virar a cabeça. Vira a cabeça da vítima, ajoelha entre próximo dos ombros dele, por favor. Não, você é vítima. Aguinaldo, aqui do lado, de frente com ele. Boa, já entrou no clima. Só apoia a cabeça dele e vira para o seu lado. Sempre a supervisão do socorrista. Não adianta virar para o outro lado. Eu tenho que estar visualizando as vias aéreas dessa vítima. Não retém espasmos e contrações. Deixa essa vítima ter a descarga dele. O que é importante só? Às vezes eu tenho objetos próximos da vítima que ele vai ter espasmo, ele pode bater, né? Ter ferimentos, ter fratura. Então só empurra com a sua mão essa cadeira. Isso, simulando pra gente. Afasta qualquer tipo de obstáculo da vítima. Deixa ele ter as crises. Não retenha espasmos e contrações. Principalmente pessoas idosas. Pessoas idosas, os ossos já são ossinhos de giz, né? Por conta da osteoporose. Pega os braços mais fortes, né? Vai reter esses movimentos espasmódicos da vítima, vai ter fraturas indiretas. Então não posso reter os movimentos. Deixa ele ter a descarga, afasta objetos de perto. A crise convulsiva ela tem 4 fases. Nesse momento não interessa para a gente saber quais são. Interessa que ela tem começo, meio e fim, né? Ela começa com a perda da consciência, espasmos, contrações. Nesses espasmos e contrações, ele tem também contração da região abdominal. Ele tem contração da região torácica. Por isso que a coloração dele muda. Por quê? Nós precisamos, para fazer a inspiração e a expiração, os músculos acessórios da respiração. Primeiro o diafragma, que fica aqui dividindo as vísceras do abdômen da torácica. As musculaturas intercostais que ficam entre as costelas, para fazer a inspiração, a contração e o relaxamento. E aí ela arrasta os pulmões junto pelas suas pleuras para encher de ar ou expulsar o ar. Na crise convulsiva a pessoa está contraída. Se ele está contraído, não tem expansão para entrar oxigênio. A sanfona, o fole está apertado. Só vai entrar quando relaxar o ar. Então essa vítima ele começa a ficar cianótico, que é roxo, pela ausência de oxigênio. Abdômen contraído. Às vezes ele estava ali com a bexiga cheia, ou o intestino, acaba urinando e defecando na roupa, por conta das contrações. E tudo isso, como a dona Lucinha disse, é involuntário. A nossa preocupação é atender esta pessoa, fazer a manutenção da respiração. Quando o Aguinaldo vira a cabeça da vítima para a lateral, cuidado. A saliva que está sendo produzida vai para a parte inferior da bochecha, mantendo a narina liberada para a entrada de ar. Isso é importantíssimo. Ele vai ficar ali a todo tempo até o socorro chegar. Mas vamos imaginar agora que essa vítima ela sofreu um trauma.
Ele sofreu uma queda. Então, o Aguinaldo na abordagem levanta. Ele vai estar inconsciente, você vai sem fazer barulho até chegar a ele, segura a cabeça dele com uma das mãos e vai ajoelhar atrás da cabeça dele, onde você queria ir primeiramente. Primeiro a mão, apoia a cabeça dele, só uma mão. Só uma. Isso, segura na testa. Isso, para ele não mexer. Posiciona as duas do lado. O que é importante? O posicionamento do socorrista. Ó. Joelho no chão. O posicionamento do socorrista, aqui do lado. Movimentação, pessoas, tudo em volta, posso, ó o joelho. Então, o joelho, se o ambiente permitir, tem que estar pelo menos um no chão. Chama mais dois para mim, não. Gerardo. É boi. Vai, boi. Geraldo, chama outro aí. Chama outro. Rápido, Geraldo. É convulsão. Esses bombeiros tá fracos, hein? É que ele não achou eu. Ele não viu eu. Ele não me achou. Se a vítima é uma vítima de trauma, gente, eu não sei se é simplesmente uma convulsão ou se ele tem alguma coisa associada com trauma ali medular ou craniano, eu preciso ter mais 2 pessoas no mínimo para ajudar a virar. São em 3 pessoas para virar. Um vai ajoelhar entre o ombro e a cintura, o outro entre a cintura e as pernas. Aqui, por favor, bem próximo da vítima. As mãos espalmadas, por favor, para frente. Pode colocar as 4 mãos assim. Eu vou posicionar os filhos. Essa primeira mão vem na escápula da vítima. A outra mão na cintura. Vai bem próximo. Ajoelha, o senhor vem com a mão por baixo dele aqui. Pode passar, debaixo. E outra nas pernas. Pegue mais abaixo aqui, essa mão do senhor. Tenta vir mais perto dele. E as 2 mãos aqui na hora sobre a cabeça da vítima. Põe as 2 mãos palmadas assim, ó. Sobre a cabeça dele na posição neutra. Ótimo. Aqui nós vamos fazer um giro lateral, colocar essa vítima em decúbito lateral, para que ele não broncoaspire, principalmente se ele tem uma suspeita de lesão de coluna. Na dúvida, gente, sempre faça isso, em 3, no mínimo em 3. Quem conta? O Aguinaldo, que vai dar o sincronismo nesse giro. Tá? Eles já sabem que eles vão puxar, é sempre puxando, nunca empurrando a vítima. A contagem do Aguinaldo, 1, 2, 3, no já, eles puxam. Colocamos ele em decúbito lateral do lado direito. Decúbito lateral do lado direito. Tá? A posição que eles encontraram. Melhor ainda se for do lado contrário, esquerdo. Decúbito lateral esquerdo. Por quê? A curvatura do estômago nosso, anatomicamente, ele é voltado para o lado esquerdo. Então a parte mais baixa do estômago, quando eu viro para o lado esquerdo, se tiver ainda mais alimento, ele vai ficar quietinho ali. Além do que, a veia cava nossa é do lado direito. Ele vai ajudar, né, fazer o retorno venoso. Não tem peso de vísceras sobre a veia cava, facilitando aqui o retorno venoso para fazer a troca de oxigênio. Para devolver, também em sincronia. Aí tá fácil. Ô tio, eu vou pedir para você simular agora como está. Tá? Corpo de baixo. Nem volta comigo. Beleza? Prepara, manda. Não, mas ele é macho, é um negócio meio que macho, assim, sabe? Vamos, é não consigo, vai vir ele do lado, senão ele vai aspirar. Vai aspirar e evoluir para fora da carga respiratória. Segura de lado, vem de lado. O que é importante? A distância da cabeça que o Aguinaldo manteve aqui. Puxa um pouquinho mais para lá. Ó, mantenha a distância da cabeça, ele não pode deixar a cabeça nem cair e nem tampouco, ó, mantenha alinhado a coluna, a cabeça na posição neutra. Passou a crise, ele não broncoaspirou, ótimo, vamos devolver. Ótimo, tio, barriga para baixo, decúbito ventral. Numa crise convulsiva, se ele está de decúbito ventral, ou seja, está com a face virada para baixo, já está soltando saliva. Para nós está melhor ainda. O problema é quando ele está de barriga para cima. Mas eu preciso virá-lo para que ele
respire melhor e analisá-lo. Eu preciso estar sempre de olho nas vias aéreas da vítima. Agora vão ser 2 movimentos. Primeiro de lado, depois de costa para o chão. Beleza? Mesma posição das mãos. Devagar, primeiro de lado. Aí você ajeita a mão do outro lado, precisa se ajeitar. Isso. Aguinaldo, vai mais para lá agora um pouco mais. Pense, você ser a vítima. A sua coluna. Qualquer mexidinha num fragmento ósseo pode lesionar a medula. Ok? 1, 2, 3. Afastou e colocou de costa. A cabeça chegou 6 meses depois. Volta, tio, vira, tio. Tem que chegar a cabeça, a região dos ombros, dos omoplatas e as nádegas junto, para a coluna estar alinhada. 1, 2, 3, já. Melhorou um pouquinho. Mas tem os 3. O giro foi feito em monobloco, preservando a coluna céfalo-caudal, desde a nuca até a região do cóccix, ali na região das nádegas. Por isso os 3 estão concentrados nessa região. Ah, mas eu não tenho 3. Só tenho 2. Como é que eu vou virar uma pessoa de crise convulsiva? Já complica. Regra 3. Mas diante da impossibilidade, não tem o outro para virar. Como que eu vou fazer? Vem para cá, senhor. Só fica os 2. Usa o cruzamento de uma das pernas dele para ajudar a virar. De novo, Aguinaldo, aí você conta. Só você e o amigo agora aí. Não, vocês 2. Você fica na cabeça. Ele vai fazer o ombro. Ele vai substituir pelo cruzamento de perna. As mãos, vai rápido. Mais rápido. E as duas. Aqui vale, né, pessoal? Aqui vale. Uma situação real, lesão de coluna, o maior cuidado possível, porque ele pode ficar separado na movimentação brusca ou errada. Vocês são extremamente importantes nesse movimento agora, para que não seja uma coisa assim grosseira e lesionar a coluna dele. Joia? Esse que está no portão aí da chave. Bem observado, É para a gente ganhar tempo, apenas por esse motivo, mas bem observado. Qualquer coisa que tenha nas vias aéreas da vítima ali tem que ser retirada. Ok? Os 3, os 4. Pode sentar, por favor. Senta, tio. Vamos. Boa. Alguma pergunta? A cabeça ela tem que estar na posição neutra, só que esse movimento na cabeça para trazer ela para a posição neutra é um movimento bem cauteloso para que ele venha para a posição neutra para depois fazer o giro. São dois momentos, primeiro a cabeça na posição neutra e depois o giro. Ok? Obrigado ao time. Falamos em desmaio, falamos em crise convulsiva, ok? Pode existir a crise convulsiva, que nós chamamos também de pequeno mal. Aquela crise convulsiva que a pessoa desliga a chavinha. Não é aquela amnésia momentânea que às vezes dá em um e outro. A pessoa se desliga mesmo, você está de frente com ele, fala com ele, não responde coisa com coisa, não sabe onde está, não responde nada das suas solicitações e ele está parado ali. Mantenha essa pessoa sentada sob vigilância e conduza ao tratamento médico. Ele também possivelmente está tendo uma crise convulsiva agora de pequeno mal, diferente dessa que nós simulamos, que tem manifestações, contrações, espasmos, contração de músculos da face e da língua,
Extremamente importante também ambos passar por avaliação médica, porque durante uma crise convulsiva ele está em apneia, que é ausência de respiração. Então nós não sabemos o quanto tempo ali ele ficou em apneia, que pode prejudicar o cérebro dele. Então sempre é importante uma avaliação médica, né, para poder essa vítima seguir a vida dele normal. Bom, vamos falar em obstrução de vias aéreas por corpos estranhos. Estou no tempo ainda. Obstrução de vias aéreas por corpos estranhos. Engasgado. O primeiro sinal do engasgado é a tosse. Opa, mais tosse aí. Obstrução a gente pode ter das vias aéreas nossas, gente, com alimento, com água, simplesmente com água, né? Criança com brinquedos, bola de gude e outros mais. Então, é uma ocorrência muito comum, obstrução de vias aéreas por corpos estranhos. E nós temos dois tipos de obstrução de vias aéreas: a parcial e a total. A parcial, a vítima ela tem alteração no tom de voz. Tem alguma coisa que incomodou ela, por exemplo, né, um espinho de peixe, a própria água, como eu disse, ele tem alteração no tom de voz. As cordas vocais vibram diferente, alterando o tom de voz. É um sinal que ele está com uma obstrução parcial, mas ele consegue respirar ainda que exista essa obstrução parcial. O que eu preciso fazer com essa vítima no tratamento? Senta. Porque geralmente essa vítima, ele acha que ele vai evoluir para uma total. Ele fica naquela ansiedade, no medo, aumenta a movimentação, quer ser socorrido rápido, aumenta o batimento cardíaco. Como isso? Ele aumenta os movimentos respiratórios e aspira ainda para a parte mais profunda desse corpo estranho. Então senta, coloca essa vítima em repouso, oriente sempre a tossir, não precisa bater nas costas, não precisa pular para São Brás, né? Não precisa dar murro, é só orientar essa pessoa, tosse o tempo todo. Se for um bebê ou uma criança, deixa ele chorar, continua chorando para expectorar isso aí, para jogar para fora. Não dê nada, tipo miolo de pão, coisa de avós, bolinho de arroz, né? Não se dá nada. Essa obstrução parcial pode ser que seja eliminada ainda com a própria tosse. Caso contrário, conduza para o hospital para que lá seja avaliada onde está essa obstrução parcial, esse corpo estranho, e ser retirado pelos profissionais. Isso é importante. Agora, obstrução total. Obstrução total, meu amigo, é aquela que a vítima não consegue falar. Se ele não consegue falar, ele também não consegue manter presente um sinal vital mais importante ainda: respiração. Quanto tempo ele consegue ficar de pé sem respirar? Em média até 4 minutos. Em média. Isso, como eu disse, depende um do outro. 4 minutos. O primeiro sinal que ele vai demonstrar para a gente: sinal, aquilo que eu vejo na vítima. Qual o primeiro sinal? Tem mais tosse aí, gente. Cianose começa a ficar acentuada na face, começa a mudar a coloração da face. Ele leva as mãos num sinal universal de asfixia no pescoço. Ele não consegue falar, mas ele tem que chamar sinal, ele tem que dar sinal para chamar socorro, indicar que ele está com uma dificuldade respiratória para que alguém possa atendê-lo. Obstrução total, não dá tempo de chamar o bombeiro. Nós vamos usar uma manobra chamada manobra de Heimlich, uma compressão abdominal, de forma que eu consiga fazer com que o ar que ainda tem nos pulmões faça o caminho contrário para expulsando esse corpo estranho para fora. Extremamente importante. Qual é o seu nome? Marcelo. Por favor, Marcelo. Já vem vindo aí, pensa no nome e me fala. Sem ver. Quem? Faz tempo que vocês estão juntos? Quem? Por favor, sentados, eu disse. Lembrando que são 4 minutos, beleza? Você quer ser a vítima com ele?
Ele escolheu. Né? Sinal universal de engasgado. Os colegas estão numa confraternização, num churrasco, isso aqui engasgou. Né? Um corpo estranho, carne. Né? Sinal universal, por favor, duas mãos. Na face. Aqui, ó. Apesar da estatura. Marcelo, o Ney e o Marcelo, estatura diferente, ele maior, consequentemente também um pouco mais de peso. O Marcelo ele tem que ficar atento, porque se ele pegar essa vítima de forma errada ou tomar uma posição errada, ele vai cair. Ele caindo, ele pode, além de estar com obstrução de vias aéreas, ele pode ter ferimentos e fraturas na face. Então é extremamente importante que o Marcelo, nesse momento, vá para trás da vítima. Você é vítima. Se posiciona um pouco de lado né, totalmente. O que você vai colocar? O seu ombro nas costas dele, o seu tórax, como se fosse uma parede. Né? Você vai empurrar ele com o tórax e puxar o abdômen dele. Calma. Vai nem fazer uma cerveja, né? Uma das pernas tem que estar entre as pernas da vítima. Entre as pernas da vítima. Eu tenho que sentar no meu joelho, depois colocar no chão. Eu tenho que estar atento para isso. Imagina aquele cara lá, eu socorrendo ele, olha o tamanho. Então você tem que ficar atento para justamente a pessoa não cair. Eu não sei quanto tempo vai tentar engatar. As mãos, nem por baixo da vida, nunca por cima. Porque se ele cair, ele vai passar por entre as mãos. Então, as mãos sempre preparadas para as artes. Agora chegou a parte importante. Nós vamos tomar como referência a última costela dele aqui. A última costela, o ombro dela no centro, na linha do mediastino, 2 dedos abaixo eu tenho aqui a região do diafragma. Ah, mas não vou levar nada disso. Entre o umbigo e a última costela aqui. Então, o que eu posso fazer? Minha mão com o encerrado, meu olho fechado, lá na prega do umbigo da vítima. Ó, voltando para frente, 1, 2, virei, voltei, 2 dedinhos para baixo. De novo, prega do umbigo, localizei. 1, 2, desci. Fala só a vogal A para mim, voltando assim. Ah, continua. O diafragma dele. É a região do diafragma dele ali. O que o Marcelo vai fazer? Localiza, Marcelo. Resta assim. O que é normal para fazer? Então aponta aqui, dedo na esquerda, localiza aqui, ó, pega no vídeo dele. Indicador. Pode ficar ligado, só para localizar. Fecha a mão, vai virando. Ó, foi lá no vídeo, tira o dedo. Vem lá. Ó, 1, 2, abaixa. Chegou no diafragma, cruza as mãos. Entendeu? Você vai empurrar ele. Vamos virar aqui, tira todo mundo lá. Quer largar não. Virou de lado. Só para vocês verem. O que ele vai fazer com o Marcelo? Ele tem que comprimir o abdômen da vítima para dentro e para cima. Ele vai comprimir o diafragma da vítima. Esse órgão está aqui dividindo para dentro. Depois ele comprime contra o pulmão. Para fazer, como se fosse esse reanimador aqui. Ele comprime a parte de baixo. E agora eu comprime o pulmão para sair sempre do contrário. Mantenha a vítima aqui com a boca aberta. Tosse, continua tossindo. Faz a compressão. Quantas compressões eu faço aqui? Fiz a primeira, saiu? Tenta fazer mais. Não saiu. Não saiu. Eu estou fazendo quarta vez que estiver consciente. Na primeira tentativa, eu fiz. Saiu? Não saiu. Eu vou continuar a manobra enquanto a vítima estiver consciente. Ou ele resolver pagar a cerveja. Deixa eu fazer. Calma, Marcelo. Engasgar. Perna. Ó, uma. Fica lá preso. Ele tá aí, ó. Tá preso. Né? Coloca ele para deitar. Ele tá pronto. Então, como entre ele? O tórax. Ó. A costa dele, como se fosse empurrar ele contra a parede. A perna do umbigo contra a parede. Fecha a mão. 2, 3, acabou.
Ai, cara.